Paz, shalom a todos. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Isaías, do profeta Isaías, o profeta que escreveu sobre o Messias de Nazaré. Toda pessoa que se diz crer no Messias de Nazaré deve conhecer Isaías. Eu recomendo, tanto para entender o que aconteceu com o Senhor Jesus na sua primeira vinda, como também para saber sobre os finais dos tempos. Tem muita profecia ainda que fala sobre os finais dos tempos, que ainda não se cumpriu no livro de Isaías. Aí, juntando com Daniel, Apocalipse, Zacarias e outros livros proféticos, você vai entender. Até mesmo Mateus, nas partes que o Senhor Jesus comentou ali, Mateus 24. E tem outros evangelhos também. Aqui eu guardei esse capítulo 24 de Mateus na minha mente. E aí, continuando aqui, a leitura do livro de Apocalipse. Gente, pensei em Apocalipse, já falei Apocalipse. Continuando a leitura do livro de Isaías. Vamos lá, capítulo 8, começando pelo versículo 1. O Senhor me diz: toma uma placa de bom tamanho e nela escreve de forma legível. É um nome aqui muito difícil de falar e muito grande, gente, ok? Maé, Xalal, Racho, Ash, Baz. E vamos lá. Vamos por 2. E chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunha de confiança. Que eram pessoas que Zacarias confiava, que eram pessoas que Isaías confiava. Estou com a mente muito distraída. Misericórdia, meu Deus, me ajude. O 3 agora. Então deitei-me com a profetisa, minha mulher, e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me diz: dê-lhe o nome de... aquele nome lá, viu, gente? Maé, Xalal, Rash, Paz. Ok? Uma observação aqui no versículo 3, que a mulher de Isaías também era profetisa, viu? Que fala que ele deitou com a profetisa, a esposa dele, ok? Aí continuando, no 4, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. Eu já vi esses versículos em algum outro capítulo aqui de Isaías que eu já li, por isso que eu fiquei meio confusa quando eu fui ler esse capítulo, ok, gente? Aí para trás tem algo parecido, mas vamos continuar aqui, nós estamos no 8 hoje. Aqui o versículo 5 fala: o Senhor tornou a falar-me. Vamos ver o que o Senhor tornou a falar. Já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates. Quando a gente rejeita uma coisa que Deus nos dá, a situação não fica boa não, viu, gente? É melhor não rejeitar, é melhor a gente entrar em acordo com Deus. Ok? Porque aqui falou que eles rejeitaram as águas de Siloé e depois fala que o Senhor trouxe, né? Falou, tá trazendo, falou ali no presente, né? Mas hoje a gente pode falar que o Senhor trouxe contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria, com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens. Água na Bíblia fala muito de turbulência, ok? De
de lutas, de provações e tempos difíceis, ok? Tem as águas calmas, mas também tem as turbulentas, ok? A gente precisa ter esse discernimento. Quando que é a água é calma e quando que ela é turbulenta. Continua aqui no 8, fala: inundarão Judá, cobrindo tudo até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a terra. Ô Emanuel. Nós sabemos que essa palavra Emanuel significa Deus conosco. Ela aparece nos evangelhos, mas ela já estava lá no livro de Isaías. Ok? Continue a fazer o mal, ó nações. Vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes. Isso aqui pode ser usado por os nossos dias de hoje, gente, viu? As terras distantes. Escutem, terras distantes. Ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Então, isso aqui está falando para as Américas, ok? Que é as terras distantes. Então, não queira achar que vai conquistar Israel, não, que não vai. Pode até afetar um pouco, mas não vai destruir. Porque no segundo tempo, no último minuto do segundo tempo, Jesus vai aparecer. E as nações serão castigadas, ok? Vamos continuar lá. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco, ok? Então, o poderio dos Estados Unidos, por exemplo, não pode destruir Israel. Muitos presidentes dos Estados Unidos preferem fazer as pazes com Israel, porque eles já sabem disso. Só que no final, nós não saberemos como será, viu, gente? Nós não sei, no final nós não sabemos quem vai estar governando os Estados Unidos e se essa pessoa crê na Bíblia ou não. E se ela vai respeitar o que a Bíblia diz ou não. Porque a besta, onde ela estiver governando, não estou falando que a besta vem dos Estados Unidos, estou falando que a besta, onde ela estiver governando, quem estiver do lado dela, que é o último animal de Daniel, quarto animal, quem estiver com ela vai ficar para a volta de Jesus, só que vai ser destruído pelo próprio Senhor Jesus e vai ser lançado no lago de fogo, ok? Como essa besta ela tem 7 cabeças e 10 chifres, então vai ter nações, vai ter reinos com ela aí, que só quem estiver aqui na finalzinha mesmo que vai ver. Continuando, no 10. Mesmo que vocês criem estratégias, não, isso aqui eu já li, né? Mas vou ler de novo. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas, mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse: não chame conspiração tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem. Nem se apavorem. Gente, hoje em dia eu tenho visto tanta gente na internet chamando tudo de conspiração e pregando terror e pregando medo. Mas a Bíblia fala que não é pra gente ficar chamando de conspiração o que eles falam. E que nem é pra gente também se apavorar. Por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia. Ok? Se você é guiada por um cego, você também vai ficar cega. Leia a Bíblia. Vamos continuar aqui agora no 13.
Ao Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo, e Ele é quem vocês devem temer, dele é quem vocês devem ter pavor. Vocês entenderam, gente? As pessoas, elas ficam pregando terror, pondo medo, para as pessoas ficar com medo do reino do quarto animal que vem, aquele terror, aquela coisa, mas não ensina a ter temor a Deus, não. Os que se dizem por aí a resistência, eles não te ensinam a ter temor a Deus, não. Eles querem por eles mesmos vencer a besta. Não vai, gente. Só vai vencer a besta Jesus de Nazaré. Mas também não é pra gente ficar com medo, não. Ok? Deixa na mão do Senhor. Só fique alerta. Só fica alerta para você não tiver seguindo a besta e seus falsos ensinos. Ok? Tome cuidado com isso. Mas tenha temor a Deus, ok? Olha aqui tá falando. Ao Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Ok? Não é dos caras que tá aí, mulher ou homem, seja o que for, no YouTube, tipo, no pavor, não. Não é deles, não. Não é o que eles dizem, não, gente. É o que a palavra de Deus diz. Continuando. Para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão e cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Ok? Se alguém falar, mas Deus virou as costas para nós, está escondendo o rosto de nós, não, mesmo assim você continua esperando no Senhor, tá? Mesmo assim você continua esperando no Senhor, que nos últimos dias falou conosco através do seu Filho, ok? Vamos continuar? Aqui estou com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Você sabia que tem 2 Montes Sião, gente? E também tem 2 Jerusalém, mas isso é para outro assunto. Vamos continuar. Quando disserem a vocês, consultem médiuns e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Está buscando os mortos em favor dos vivos. Gente, é assim que está acontecendo, gente. Em Israel está acontecendo isso. Eles estão buscando os mortos a favor dos vivos. Como que o morto vai fazer alguma coisa a favor do vivo? Eles estão lá para as covas dos rabinos, que virou, os rabinos virou médiuns. Médiuns é aquilo que intermedia entre homem e Deus, ok? Então, o Espiritismo usa muito isso, mas tem muito povo de Israel também fazendo isso, gente. No mundo inteiro tem gente que faz isso, mas os judeus também estão fazendo isso. Os médiuns deles são os rabinos que já morreram. E olha o que a Bíblia fala. Quando disserem a vocês, consultem médiuns e espíritas que murmurem encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Respondam para essas pessoas que mandar você consultar isso, ok? Respondam. Versículo 20 do capítulo 8 de Isaías. Respondam: a lei e os mandamentos, se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Ok? Não é os rabinos,
nem morto, nem vivo, não, gente. É a lei e os mandamentos. A lei é as instruções. Nós temos a lei de Jesus de Nazaré, nós temos os mandamentos de Jesus de Nazaré. Ele simplificou para nós ali, porque o evangelho ia ser pregado por gentil. O gentil não conhecia nada. E o Senhor Jesus deu aquela explicação para que a gente pudesse entender. Mas as pessoas não querem a explicação do Senhor Jesus. Bom, aí hoje é outra história. Eu fico com a explicação do Senhor Jesus. Ok? O Senhor Jesus também deu lei, deu Torá, deu mandamento. Ok? Ok? E se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Quem é o seu rei? Quem é o nosso rei? É Jesus de Nazaré. Ok? Se você preferir no aramaico, Yeshua, ele é o nosso rei. As pessoas, quando elas estiverem famintas, quando vir a grande tribulação, quando vir guerras no mundo inteiro, essas pessoas, muitas delas, a Bíblia fala que elas vão ficar iradas e vão olhar para cima e vão amaldiçoar o seu rei. Pessoas que hoje dizem crer em Jesus, que hoje dizem crer em Yeshua, elas vão amaldiçoar o seu rei e o seu Deus. E também vão amaldiçoar Deus, Adonai, Elohim, ok? É a Bíblia, é aqui, é Isaías que está falando, não sou eu não, gente. Não é eu não, é Isaías. Se você não crê nos profetas, não posso fazer nada. Se você pega um livro da Bíblia e fala que você não crê nele, então o que vai fazer provar que você crê no resto? Porque você só quer crer no que você quer crer. Não é assim a palavra de Deus. A palavra de Deus não veio para te agradar e nem para agradar a mim. Ela veio para dizer a verdade. Ou eu concordo ou não concordo, ela vai continuar sendo a verdade. E ela está falando. Aflitos e famintos vaguearão pela terra quando estiverem famintos, ficarão irados e olhando para cima amaldiçoarão o seu rei. Aqueles que eles chamam de rei hoje, ok? Senhor Jesus de Nazaré, Yeshua. E o seu Deus, aqueles que ele chama de Elohim, de Udvevavirê, de Adonai, de Hashem. Quando estiver passando pela grande tribulação, se não estiver firme na rocha, não vai aguentar, vai amaldiçoar. Que o Eterno nos livre, em nome de Jesus, que o Eterno nos livre. Ô meu Pai, nos livre, porque tem promessas tuas, Pai. O Senhor prometeu, assim como lá no Egito, o Senhor estava cuidando do povo de Israel, que o Senhor cuide do teu povo hoje que está na terra, aqueles que clamam pelo nome de Jesus de Nazaré, o Messias de Nazaré. Tenha compaixão de nós, Pai, porque é só o Senhor para nos livrar da ira futura, meu Deus. Essa ira vai ser muito grande. As pessoas hoje falam de barriga cheia, se exibem, são arrogantes, mas só quando estiver passando por isso é que você vai saber quem realmente tem fé em Deus ou não. É que você vai saber quem realmente crê em Elohim, em Adonai, em Hashem. Só quando estiver passando por isso, aí você vai saber os verdadeiros. Enquanto a pessoa está com a barriga cheia, tem tudo do bom e do melhor, ela fala de tudo. Vamos ficar com a Bíblia, vamos falar a Bíblia. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Eu estou lendo a Bíblia para vocês. Continuando aqui, o último versículo, esse capítulo não é muito grande não, o último versículo aqui fala assim: depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas temíveis, escuridão, e serão atirados em densas trevas. Isso aqui é o fim, gente. Por isso que eu falo, o livro de Isaías tem as profecias do fim, ok? Os livros de Isaías, todos os profetas têm profecias do fim. Leia, em vez de você ficar 2 horas no YouTube seguindo um antideus, que está cheio de antideus na internet, cheio de anticristo, cheio de anti-Jesus, cheio de anti-Yeshua, cheio de anti-Yahushua, falam de
de Jesus, fala de Yeshua, fala de Yahushua, mas nega a essência dele. Ok? Cuidado com pessoas assim. Então vamos finalizar por aqui e leia os profetas, leia. Perde tempo lendo e estudando a Bíblia e não fique preso a professor, roche, rabino, profeta, apóstolo ABC. Não fique preso no pensamento deles se eles não estiver pregando a palavra de Deus a você, ok? Se Deus trouxe uma revelação para ele, essa revelação não pode ser contra a própria palavra de Deus. Tem revelação? Tem. Eu acredito? Acredito. Mas a revelação não pode ser contra Jesus de Nazaré. Ok. Pai, shalom a todos. Shalom, shalom.